pessoal, eu sou a professora Fernanda e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês a resolução de um dos exercícios da lista identificada aqui por esse código, que trata do assunto relação entre variáveis. A resolução que eu vou apresentar aqui é do exercício de número 3, ok? Então, tá aí o enunciado do exercício 3, né, da listinha identificada por esse código, que diz o seguinte: certa quantidade de água, inicialmente a temperatura de 30 graus Celsius, é colocada para aquecer. Sua temperatura aumenta a uma taxa constante de 10 graus Celsius a cada 5 minutos. E dadas essas informações aí, nós temos 3 itens para responder. Vou focar aqui no item A. Qual será a temperatura da água após 10 minutos do início de processo de aquecimento? E após 15 minutos? E após 25 minutos? É uma pergunta aqui, né? Então, qual a temperatura após 10 minutos desse processo de aquecimento, 15 minutos e 25 minutos? Como eu tenho muitas informações, eu gosto sempre de destacar aquelas informações que vão me auxiliar na resolução do problema. Deixar aqui explícito para mim, para que eu tenha acesso a esses dados na hora de resolver, tá? Facilitando aí a minha vida na hora de encontrar, né, pensar numa estratégia de resolução. Então, acho que essa temperatura inicial aqui é um dado importante, de canetinha, ela é um dado importante. E também aqui, olha, que a temperatura ela vai aumentando a cada 5 minutos a uma taxa constante de 10 graus Celsius. Vou colocar essas informações aqui. Aquela temperatura inicial, vou usar uma nomenclatura aqui para ela, um T maiúsculo, né? Temperatura inicial de 30 graus Celsius. E tem também informação de que a cada 5 minutos, a temperatura ela aumenta a uma taxa constante de 10 graus Celsius. Olhando para esse dado aqui, como essa taxa de aumento ela é constante, vocês concordam comigo se a cada 5 minutos eu tenho um aumento de 10 graus Celsius, eu posso concluir que a cada 1 minuto esse aumento é de 2 graus Celsius. Uma regra de 3 simples mostra isso pra gente. Vamos resolver ela aqui, ó. Vou colocar aqui esse Tzinho aqui para tempo, tá? Que é dado em minutos. E um T maiúsculo, que é a temperatura. Então, a informação do problema fala assim, ó, a cada 5 minutos. Opa, desculpa aí, deixa eu apagar. Apaga. Vai. Apagou. Então, vamos lá. A cada 5 minutos, que é o meu tempo, a temperatura ela aumenta a uma taxa de 10 graus Celsius. Então, em 1 minuto, esse aumento vai ser X. A gente já sabe que vai dar 2, não é isso? 2 graus Celsius, mas vamos mostrar isso aqui na regrinha de 3. Então, eu tenho aqui, olha, que 5x, que representa a temperatura, não é isso? Para cada minuto, vai ser igual a 10. Logo, x é igual a 2 graus Celsius. Talvez essa informação seja importante. Vamos lá resolver o meu problema. Peguei aqui alguns dados, como eu disse, que são dados no enunciado do problema e que eu vou acessar para resolver. Vamos ver lá o primeiro. Qual será a temperatura da água após 10 minutos, 15 minutos e 25 minutos do processo? Vou pegar uma tabelinha aqui para ajudar a gente, tá? Então, essa tabelinha aqui, olha, nessa primeira linha eu vou colocar os tempos que eu quero calcular ali, né? A temperatura. Então, eu tenho em 10 minutos, em 15 minutos, e aqui ficou bem, vamos apagar? Vou colocar ela no meio bonitinho, né? Tem aqui 15 minutos, e o outro é 25. Eu vou colocar aqui, nessa linha, na segunda linha, a temperatura para cada tempo aí, ó, cada minuto. E aqui eu vou colocar a temperatura final. Por que eu estou chamando de temperatura final? Porque foi dada uma temperatura inicial que vai influenciar essa temperatura aqui para cada um desses minutos. Ora, nós encontramos que a cada minuto, vou escrever essa informação aqui que também que a gente concluiu, para cada 1 minuto,
a temperatura ela aumenta constantemente. Ela aumenta constantemente em 2 graus. Então, se eu quero a temperatura em 10 minutos, eu sei que a temperatura vai ser 2 graus vezes 10. Porque a cada minuto, aí no caso eu quero em 10 minutos, eu sei que o aumento é de 2 graus. Então, eu tenho que a temperatura em 10 minutos, ela vai atingir 20 graus Celsius. Em 15 minutos, ora, se a cada minuto é 2 graus, então a 15 minutos, após 15 minutos, eu vou ter um aumento de 30 graus. E 25 minutos, eu vou ter um aumento de 50 graus Celsius. Isso nos minutos. Mas a temperatura final, porque pede qual será a temperatura da água após 10 minutos do início do processo de aquecimento. Mas lá no início, eu já tenho uma temperatura da água que é de 30 graus Celsius. Então, minha temperatura final, ela vai ser aquela temperatura inicial de 30 graus, mais a temperatura para cada um desses tempos que foram dados aí no probleminha. Então, aqui eu tenho 30 graus mais 30 graus Celsius. Aqui eu tenho a temperatura inicial 30 graus mais 50 graus Celsius. Então, vamos responder aí. A tabelinha vai auxiliar, né, as informações. Então, qual a temperatura após 10 minutos? Então, essa aqui é a letra A que a gente está resolvendo. Então, em 10 minutos, a temperatura final vai ser igual a 50 graus Celsius. Passados 15 minutos, a temperatura ela vai ser igual a 60 graus Celsius. E passados 25 minutos, a nossa temperatura será igual a 80 graus Celsius. Ok? Esse aí foi o item A. Vamos agora lá para o item B do nosso probleminha, que pede para a gente encontrar uma fórmula que vai associar a temperatura T maiúsculo aí da água, ao tempo T minúsculo, Tzinho, decorrido desde o início do processo de aquecimento. Ok, então meu item B aqui, ó, pede para que a gente encontre uma regra que determina a temperatura da água em função do tempo decorrido. Eu quero saber essa regra aqui. Como o problema dá o tempo em minutos, a gente vai determinar essa regra usando essa unidade de medida para o tempo, tá? Nosso tempo na regra está em minutos. Ok. Olha que legal. Aquela tabelinha que a gente construiu para resolver o item A, ela vai auxiliar muito a visualização dessa regrinha aí que determina a temperatura, qualquer que seja o tempo decorrido. Olha aqui, nessa linha 2 aqui, nós determinamos a temperatura em função de alguns tempos decorridos, né? 10, 15 e 25, que eram solicitados lá no item A. A gente descobriu lá no item A que para cada minuto decorrido, aquela água lá, ela aumentava constantemente a uma taxa de 2 graus Celsius. Então, nós descobrimos aí essas temperaturas em 10 minutos, em 15 e 25. Só que a minha água, ela já tinha uma temperatura inicial quando se iniciou esse processo de aquecimento, que era uma temperatura de 30 graus Celsius. Então, fica fácil visualizar aqui para a gente que uma temperatura qualquer da água em função do tempo, ela pode ser dada pela temperatura inicial, que é de 30 graus Celsius, acrescidas de uma temperatura que a gente vai encontrar em função do tempo, que a gente sabe que para cada minuto vai aumentando a uma taxa de 2 graus. Então, tá aí a regrinha que vai determinar qual é a temperatura da água em função de qualquer tempo decorrido. Vamos lá para o item C. O item C pede para que a gente, vamos ver,
quanto tempo levará para que a água entre em processo de ebulição? Já vou parar aqui e marcar, ó, porque está pedindo quanto tempo. Então, eu quero descobrir um Tzinho, quanto tempo que a água vai levar para entrar em processo de ebulição, sabendo, inclusive, que esse processo de ebulição, ele acontece quando a água atinge uma temperatura de 100 graus Celsius. Então, também eu tenho aqui uma informação importante, que é a temperatura que a água ela atinge nesse processo de ebulição. Ora, a regra está aqui, ó. Ela me dá a temperatura, qualquer que seja o tempo decorrido. Como eu tenho a temperatura já no problema, que é uma temperatura de 100 graus Celsius, eu vou descobrir, então, qual é o tempo a partir da regra ali, olha. Mais 2T. Vou tirar aqui a unidade de medida da temperatura para a gente calcular, tá? Só para facilitar a visualização. A gente pode colocar sem problema, viu, gente? Então, tá ali. Eu tenho, então, que 70 é igual a 2T. Logo, concluímos que T é igual a 35. Lembrando que a nossa unidade de medida para o tempo nessa fórmula é minuto. Então, nós temos que será decorrido aí um tempo de 35 minutos para que a água ela atinja a temperatura de ebulição, que é uma temperatura de 100 graus, para ela entrar em processo de ebulição. Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido. E bora praticar mais exercícios aí. Bons estudos para vocês. Até o próximo vídeo.